Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Se tem uma coisa que muda o tempo inteiro, são os hábitos de consumo das pessoas. Esse processo já ocorre naturalmente com o avanço das comunicações e acabou sendo acelerado nestes tempos de pandemia. Como vender sem o famoso olho no olho? Quais as novas estratégias que são lançadas por quem atua com vendas no comércio? Este é o nosso tema de hoje, Arthur Cabral. Dalva, este é um tema muito oportuno, porque neste exato momento, diversos profissionais passam por uma intensa revolução no mercado de vendas, em que as estratégias precisam ser adaptadas às necessidades dos consumidores. Para 2022, muitas tendências de venda que já estavam no radar devem se estabelecer de vez. Nesse cenário, o uso de dados e a tecnologia se tornam cada vez mais importantes. Exatamente, Arthur. Mundo híbrido, vendas baseadas em valor e postura consultiva, evolução do social selling, ou seja, uma maturação na forma de vendedores se comunicarem e interagirem com consumidores nas mídias sociais, inteligência artificial para impulsionar as vendas, além do estabelecimento do CRM, sigla que em inglês quer dizer gestão de relacionamento com o cliente como parte integrante das vendas. Tudo isso não é futuro, não. É o presente das estratégias de vendas e é sobre tudo isso que hoje nós vamos conversar aqui no Negócios na Pauta. Ter um bom planejamento de vendas é a base para se manter em atividade constante e regular. Diversos especialistas em mercado, especialmente quando se fala em varejo, defendem que um empreendedor precisa investir frequentemente na elaboração de novas estratégias. A dica que eu deixo aqui para você que é gestor ou para você que é empreendedor é também montar o seu planejamento. Primeiro, sabendo o que medir. Segundo, levantando esses dados. E terceiro, tomando decisão com base nestes indicadores. Distante disso, você muito provavelmente vai falhar na sua rentabilidade, no seu planejamento e nos seus resultados. E se tem uma estratégia de vendas que é poderosa, é a do encantamento. Você já ouviu falar? Quem fala mais sobre essa técnica é o especialista no assunto, Robson Costa. Olá, amigos e amigas do Negócios na Pauta. Hoje eu quero trazer uma estratégia de vendas poderosa. Pega papel e caneta e anota. A estratégia é encantamento. Olha só, não faz nenhum sentido você adquirir clientes na mesma velocidade que você perde clientes. E também você investe em marketing para conquistar o cliente e aí esse cliente compra uma única vez e nunca mais volta. Você tem uma mina de ouro na sua empresa, que é a sua base de clientes, e talvez você não está explorando. E eu vou te ajudar a explorar essa mina de ouro. Fazendo o quê? Encantando. O que é encantamento então, Robson? É quando você surpreende, quando você supera as expectativas do cliente. Reflete aí, será que você está superando as expectativas do seu cliente? Ou será que você está decepcionando? Antes de encantar, você não pode desencantar. E sabe quando você desencanta? Quando você promete um leão e entrega um gatinho. Isso mesmo, você faz uma promessa para o seu cliente, cria uma expectativa nele e não entrega. É claro que o seu cliente vai ficar decepcionado. Agora, quando você promete um leão e entrega um leão, você fez mais do que a sua obrigação. Afinal, seu cliente pagou por isso. E é aqui que mora o perigo. Você entrega aquilo que você prometeu e ponto. Você tem um cliente, então, comum. E existe um perfil de cliente que é o cliente fã, que vale 10 vezes mais do que um cliente comum. O cliente fã, ele promove, ele indica, ele valoriza, ele reconhece, ele fica mais tempo, ele compra de novo. Você não gostaria de ter um cliente assim? Mas um só é pouco, né? Você tem que ter uma legião de clientes assim para montar o fã-clube da sua marca. E essa legião só é possível ser montada quando você transforma clientes comuns em fãs através do encantamento. Então, o encantamento é você superar as expectativas através do seu atendimento. Como anda o atendimento da sua equipe? Será que é um atendimento robotizado, automatizado, comum, mais do mesmo? Ou será que o seu atendimento de fato encanta, supera as expectativas?
Desperta o efeito uau no seu cliente. A dica, então, para você conquistar esse atendimento encantador é gerar valor. Entenda uma coisa, atender bem é obrigação e não diferenciação. Diferenciação é você atender de maneira encantadora. E para isso, você tem que gerar valor no seu cliente. Você pode ensinar algo, anota isso, hein? Ensinar algo que ele não conhece. Você pode fazer algo que não é sua obrigação, mas você foi lá e fez pelo seu cliente. Você pode agradecer genuinamente o seu cliente. Tudo isso são maneiras de você conseguir superar as expectativas. Então, pega essa dica a partir de agora. Encantamento tem que ser uma estratégia no seu negócio e a sua equipe precisa ter um atendimento encantador. E para isso acontecer, você precisa treinar e capacitar a sua equipe para que ela tenha o domínio da habilidade de encantar e assim você vai transformando o cliente comum em fã da marca. E o primeiro passo é você criar esse objetivo na sua empresa a partir de agora. Eu quero ter clientes fãs da marca. São muitos os desafios que se impõem no mercado de vendas. As relações de consumo e as estratégias de comunicação e marketing, claro, dependem de cada segmento de mercado ou setor econômico. Porém, ações e estratégias de marketing e vendas se tornam ainda mais importantes quando os negócios visam a sobrevivência nestes novos tempos. Arthur. Dal, um recente estudo que faz parte do relatório Global State of Marketing, publicado em outubro deste ano, revela que a pandemia mudou a maneira de as marcas alcançar o público e impactou nas estratégias de engajamento digital. A pesquisa também revelou que, apesar do desconforto que essas mudanças podem causar, os profissionais de marketing continuam otimistas do que diz respeito ao futuro dos empregos e ao impacto que a área pode causar dentro das organizações. Então, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Temos a presença de Raquel Alcioli, gerente comercial do Spazio Mateus e sommelier profissional, e o Igor Melo, empresário e gestor educacional. Sejam muito bem-vindos, Igor e Raquel. Obrigada. Gente, a gente não pode começar esse papo falando sobre estratégias de vendas sem perguntar o que foi a pandemia nas experiências de cada um de vocês nos setores em que vocês atuam. E o que de fato a gente já pode dizer, isso aqui é fruto da pandemia. Veio, claro, a Covid com muitas dores, mas deixou muitas lições também e algumas superações interessantes. Então a gente pode começar esse papo ouvindo vocês a respeito dessa experiência, Igor e Raquel. Bom, falando do vinho, o vinho foi eleito a bebida da pandemia. Então, isso a nível Brasil, imagine que nível Maranhão, onde as pessoas ainda estão começando a consumir o vinho, um vinho fino seco, enfim. Então, para o nosso mercado foi muito proveitoso. A gente conseguiu, com o CRM que nós estávamos construindo, já alcançar as pessoas, o público, quem gosta mais de vinho branco, quem gosta mais de vinho tinto, mais de vinho rosé. Então, a gente conseguiu fazer promoções mais atraentes, conseguiu fazer eventos online. Então, aquilo que a gente já estava acostumado a fazer dentro do supermercado, a gente começou a fazer isso de forma remota, criamos grupos no WhatsApp. Então, nós tivemos que nos reinventar para fazer com que o vinho vendesse, continuasse vendendo o que vendia e, enfim, além do vinho, a gente vende o queijo, vende a massa, vende o molho, então é uma venda casada. Então a pandemia, ela nos ajudou muito a fortalecer esse público e esse consumo desse tipo de produto no nosso mercado. Então, realmente deixou frutos muito bons. Deixou, sim. E já na educação, aí o Igor vem aqui com um olhar que talvez seja de trauma, não sei, porque foi um baque, né, Igor? Bom, eu tenho... Primeiramente, boa noite a todos. Bom, eu tenho o prisma das duas frentes, né? Do varejo, pela indústria que a gente tem de alimentos e da educação, por ser gestor de uma instituição privada. Então, assim, a gente acha que foram dois impactos bem diferentes. Dentro do varejo, eu acho que vai muito assim, em como a Raquel falou, né, segue muito o raciocínio dela. No varejo a gente não sentiu impacto em termos de número de vendas, um impacto negativo. Pelo contrário, a gente sentiu que os hábitos de consumo mudaram
porém a gente não sentiu reflexo negativo em número de vendas. As pessoas continuaram consumindo, apesar do nosso tipo de produto ser iogurte, não ser um produto de cesta básica, os hábitos de consumo continuaram, assim, a gente viu que houve uma crescente no consumo, só que na educação a gente teve toda a questão da mudança do ensino, né, da forma de ensinar, principalmente a questão do ensino híbrido e muitas vezes do ensino remoto ou ensino à distância, dependendo do caso. Então acho que no começo foi um trauma um pouco para todo mundo, para os profissionais da educação, para as famílias e para as crianças principalmente, que trabalham muito com estímulos, mas eu acho que todos os profissionais da educação, acho que do mundo inteiro, se reinventaram de maneira muito rápida para poder se adequar a esse novo cenário. E eu acho que a educação híbrida ela veio para ficar e a gente acabou aprendendo que a gente talvez demoraria 8 a 10 anos para poder evoluir na educação, a gente foi obrigado a evoluir em 1 ou 2. Então eu acho que as mudanças que vieram, algumas vieram para ficar, mas o mindset do mundo da educação mudou para melhor. Agora, uma coisa que chama a atenção, apesar de que esse comércio digital acelerou bastante, Raquel, é que o formato das lojas ele não mudou muito, né? Isso é algo que vai acontecer, está acontecendo ou vai ficar como está? Arthur, assim como ele falou, nós tivemos que também nos reinventar e começar a fazer entrega em casa. O supermercado no Maranhão não tinha esse tipo de serviço, né? Não trabalhava tão efetivamente. Hoje, em algumas lojas de alguns bairros, essa venda ela já representa quase 40% da venda total da venda do varejo, né? Então, a pandemia as coisas estão voltando gradativamente ao normal, mas esse cliente que se fidelizou comprando para receber em casa, ele ficou. Então, muita gente tem percebido que as lojas não estão tão cheias como era antes da pandemia. Então, a gente já conseguiu efetivar essa prestação de serviço, né? Da pessoa receber em casa, conseguir comprar sua bebida. Hoje a gente tem um boteco gelado que, além de a gente vender coisas do supermercado, então a gente vende bebida gelada. Isso é uma prestação de serviço também diferente no nosso meio. Então, a gente se reinventou. Ele teve 1 ano, 2 anos, a gente foi assim, de um dia para o outro a gente teve que sentar e teve que mudar, porque é um consumo que todo mundo precisa, né? Alimento, bebida, é algo que é primordial para a nossa vida. Então a gente teve pouco tempo para se reinventar, se reinventou e as coisas ficaram, né? O hábito permaneceu. E aí, assim, a gente trazendo bem para o foco do programa, que é a questão das estratégias de vendas, como que foi a mudança no comportamento dos vendedores que estavam ali absolutamente à disposição no mundo físico, mas talvez não tão inteirados do universo digital, que era a única, em certos momentos, alternativa para muitos consumidores e muitos comerciantes, enfim, empresários. Como é que foi isso nos negócios de vocês? Para os mais jovens não foi tão difícil, né? Eu acredito que para as pessoas que têm mais idade, que já trabalham conosco há muito tempo, que não têm tanto acesso a redes sociais, aí foi mais complicado, né? A gente teve que ensinar, teve que mostrar para eles como funciona, como se dirigir ao cliente, explicar que ali é um cliente que ele vai estar falando, né? É diferente a linguagem, é diferente da linguagem que ele usa no dia a dia, com os familiares. A maior dificuldade foi das pessoas que já têm um pouco mais de idade, os mais novos pegaram mais rápido. Já estão inseridos, já né, estão gente, inseridos, nesse contexto digital. Os mais velhos estão aprendendo. Exato. No nosso caso, eu acho que, apesar da gente não ter uma venda direta para o cliente, por nós sermos uma indústria, nós vendemos para os comerciantes. Então, Isso. assim, o que os nossos vendedores tiveram que passar foi, obviamente, pela reciclagem de estar inseridos nas novas estratégias de vendas que, de fato, mudaram um pouco o formato. Nós tivemos que fazer algumas vendas por telefone, algumas vendas por WhatsApp, por rede social, porque os clientes não estavam recebendo no pequeno varejo, alguns não estavam recebendo fisicamente lá, só estavam recebendo pedido e tiveram que passar por esse processo de reinvenção que todos nós passamos. Mas também foi tranquilo, a gente entende que isso é um processo que todo mundo passou invariavelmente durante a pandemia, teve que ter uma quebra de paradigma, uma mudança de mindset e foi um processo que foi fluido, esse processo de estratégias de venda, mas a gente entende que o mercado ele já vem dinamizando já há muito tempo. O vendedor ele vem perdendo o papel
de vendedor e passando para ser mais um consultor de venda, um gestor de relacionamento. Então, a gente já entende que os vendedores, assim, quem está no front da venda, já vem passando por essa reciclagem há tempos e já vem aprendendo a trabalhar com gestão de dados, já vem aprendendo a trabalhar com itens de performance, como gerir a sua carteira de clientes. Isso já vem sendo trabalhado há muito tempo e o mercado hoje exige muito isso. A gente está encerrando aqui, Arthur, esse primeiro momento, mas acho que dá tempo só de explicar que esse modelo de negócio entre a indústria, por exemplo, do Igor, que fabrica esse iogurte, é o Bonito. Iogurte Bonito. Bonito, isso. A gente leu a respeito. Essa venda é a chamada B2B. Você tem que conquistar espaços para oferecer o teu produto. E a partir disso, então, conquistar os clientes desse universo que estão ali. Então, há todo um caminho que precisa ser planejado para que o consumidor final seja conquistado e fidelizado, não é, Igor? Exatamente. Apesar da gente não ter a total gestão do que acontece dentro do ponto de venda, a responsabilidade pela venda é nossa. Então, assim, a gente coloca o nosso produto no nosso cliente direto, que é o varejo, né, o varejista. Pode ser uma grande rede ou pode ser a Dona Maria lá do mercadinho da esquina. A gente atende todos os tamanhos de negócio da mesma forma e a saída do nosso produto do ponto comercial dela é uma responsabilidade nossa. Então, assim, a gente precisa estar sempre layoutizando o ponto de venda para que ele fique sempre visível, esteticamente apresentável para o consumidor. Em alguns lugares a gente coloca degustação, trabalha com promotores de venda. Dependendo do tamanho e do giro do produto naquele estabelecimento, existem estratégias diferentes de venda. Desde de um cartaz ou de uma promotora de venda fazendo uma abordagem direta ao cliente, a somente a exposição do produto. Muito interessante, Arthur. Curioso para ver mais a respeito desse universo? Sim, tem muita coisa para conversar hoje, Val. Bastante. Mas agora a gente vai fazer uma rápida pausa. Na volta, nós vamos saber mais sobre a internet e a tecnologia no mundo das vendas. Já já.